Resumo da aula de hoje de matemática. Potenciação de números naturais. Bom, então nós temos aqui um número... Desculpa, eu falei números naturais, não, é números decimais. Então nós temos aqui dentro um número decimal e esse número decimal, ele é, no caso, a base da potência, tá? E o 2 é o expoente. Então, lembre-se que potenciação é um número elevado a um expoente. Só que no caso agora, neste caso específico, o número é um número decimal, ok? Então, ou seja, a base é um número decimal, um número com vírgula, tá? E só para relembrar aquilo que a Pro já explicou com números naturais. O expoente é a quantidade de vezes que a base repete para ser multiplicada, ok? Bom, feito isso, vamos lá então. Vamos relembrar duas propriedades importantes. Primeira propriedade: todo número elevado a zero é igual a 1, é igual a 1, 1, 1, 1. Então, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número quer dizer número natural, número racional, número decimal. Então, um número com vírgula elevado a zero, a resposta é 1. Tá certo? Então, qualquer número elevado a zero, a resposta é 1. Pro, por que é 1? Por causa da propriedade da potenciação. Segunda propriedade importante: todo número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele, é igual a ele mesmo, ele mesmo. Então, qualquer número elevado a 1 é igual a ele, ou seja, a ele mesmo. Então, um número decimal elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, lá, 2,3 elevado a 1 é 2,3, ok? Bom, vamos lá então. Como resolver uma potenciação de números decimais? Lembrando que o número pequeno é a quantidade de vezes que repete o número. Porém, como nós estamos com os números decimais, então o expoente, que é o 2, é a quantidade de vezes que eu vou repetir a base, que é o 3,7. Então vamos lá. 2 vezes, né, 3,7 vezes 3,7. Lembrando que potenciação é multiplicação. Então, eu vou fazer 3,7 ao quadrado de duas formas. Primeira forma, utilizando a propriedade da operação. Multiplicação com operação. Então, 3,7 que multiplica 3,7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 3, 21, com 4 que foi, 25. 3,7, 21, subiu 2. 3 vezes 3, 9, com 2 que subiu, 11. Então, ficou 111. 9, né? 5 com 6, 2 com 3, 1, baixei. Certo? Bom, todas as vezes que eu for resolver uma operação com números decimais, ou seja, na multiplicação, eu vou fazer sem prestar atenção na vírgula. Né? A professora nem olhou para a vírgula, ela fez a conta como se ela estivesse fazendo uma conta normal. Beleza? Bom, depois disso, o que eu faço? Agora sim, quando eu terminei a minha operação, aí eu vou lá. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, aqui eu tenho outra casa após a vírgula. Então eu vou contar. Uma mais uma, 2 casas após a vírgula. A quantidade de casas após a vírgula, tá? É a quantidade de casas que a minha vírgula vai andar do final para o início, tá certo? Então vamos lá. 1,
2. Então, quando ela para de andar, aparece a vírgula. 13,69. Ok? Bom, então essa é uma forma. A segunda forma de resolver a mesma potenciação, tá? Que é 3,7 vezes 3,7. Por quê? Porque eu vou repetir a quantidade do valor de expoente. Se são 2, repito 2 vezes. Se são 3, repito 3 vezes. Vou transformar 3,7 numa fração. Bom, começo com a fração, né? A razão ou a divisão, ou seja, esse traço aqui. Depois, vou colocar o número 1. Depois, eu vou contar o número de casas que tem após a vírgula. A quantidade de casas que tem após a vírgula é a quantidade de zero que eu ponho. Então, eu vou pôr 1 zero. Depois, lá no numerador, eu coloco o número sem a vírgula. Beleza? Bom, e agora? No lugar do 3,7, eu vou colocar 37 décimos. Então, vai ficar 37 décimos que multiplica 37 décimos. Ou seja, no lugar desse eu coloquei 37 décimos, no lugar desse outro eu coloquei 37 décimos. Como resolver? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Como é o mesmo número que a gente tem aqui, a professora não fez a continha de divisão, tá? Que é 1.369 dividido por 100, tá? Então, eu já tenho a resposta aqui do lado. Então, eu só vou colocar a resposta, 13,69. Mas, se eu fizer a continha, vai dar 13 inteiros e 69 centésimos. Ok? Bom, passamos para a expressão. Só para relembrar, a expressão ela é resolvida, primeiro, o parênteses, a multiplicação e a divisão. Segundo, a adição e a subtração. Ok? Bom, dentro do parênteses, nós temos 3 números, né? E 2 sinais. Quem que eu vou resolver primeiro? A multiplicação. Ok? Então, 1,25 vezes 4, né? E o 6,4 eu conservo. Vai ficar 5,0. Dividido eu conservo, 0,5 eu conservo. Depois eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Por quê? Primeiro é parênteses, multiplicação e divisão. Depois é adição e subtração. Bom, então vamos lá. 6,4 menos 5 vai dar 1,4. Dividido por 0,5. Conservei. Agora eu vou fazer a conta dessa divisão. 1,4 dividido por 0,5. Bom, primeira coisa que eu vou olhar aqui. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Beleza, então eles têm a mesma quantidade de casas após a vírgula. Preciso acrescentar alguma coisa? Não, não preciso. Então, eu posso já tirar a vírgula e fazer a divisão dos números sem as vírgulas. Então, vai ficar 14 que divide por 5, tá? Bom, 2 vezes 5, 10. 14 menos 10, 4. Peço auxílio da vírgula porque 4 é menor do que 5. Então, ela me dá um 0. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, resposta final, 2,8. Ok? Bom. Segundo tipo de expressão. Bom, novamente, quem que eu resolvo primeiro? Parênteses, multiplicação e divisão. Beleza. Mas neste caso específico aqui, nós temos 2 tipos de parênteses. Um parênteses que não tem expoente e um parênteses que tem expoente. Quem que eu resolvo? Eu posso resolver os dois ao mesmo tempo. Só que tem uma pequena diferença. Este parênteses eu posso resolver e o parênteses vai embora. Este parênteses eu vou resolver, só que o parênteses não pode ir embora. Por que que não pode ir embora? Porque eu não estou resolvendo a potência. Eu estou resolvendo quem está dentro do parênteses. Ok? Então vamos lá. Vou resolver ali
5,4 menos 0,04, 7,5 menos 6,5, ok? Bom, 5,4 menos 0,4, o parênteses vai embora. Olha lá, 5,36 dividido por 2 que eu conservei e 1 mais que eu conservei. 7,5 menos 6,5, 1. Observe que o parênteses permaneceu e o expoente também, porque eu não resolvi a potência, eu resolvi quem estava dentro do parênteses, ok? Bom, e agora? Agora eu vou resolver a potência, beleza? Pronto, mas e essa divisão? Você pode resolver os dois ao mesmo tempo, mas a professora prefere resolver primeiro a potência para você não se perder, ok? Então, 1,0 vezes 1,0 vai dar 1. Então, né, ó, vou resolver primeiro. Então, vai ficar 5,36 dividido por 2 mais 1,0, ok? Então, agora sim eu vou resolver a divisão. Então, eu vou colocar lá, vou olhar aqui, 5,36 dividido por 2. Bom, primeiramente, eu vou ter que igualar a quantidade de casas após a vírgula. Aqui tem 2 casas após a vírgula e aqui não tem nenhuma. Então, vai ficar 5,36 dividido por 2,00. Por que, Pro? Porque aqui eu tenho 2 casas após a vírgula, então aqui também tem que ficar com 2 casas após a vírgula. Feito isso, eu posso mandar a vírgula embora. Então, vai ficar 536 dividido por 200. Agora eu vou lá, 2 vezes 200, 400. 536 menos 400, 136. 136 é menor do que 200, peço auxílio para a vírgula, ela me dá um zero. 1.360. Então, vai ser 6 vezes 200, 1.200. 1.360 menos 1.200, 160. Novamente, 160 é menor do que 200. Nós já estamos em outra linha, então a vírgula pode me dar mais um zero. Beleza. Agora eu vou lá. 8 vezes 200, 1.600. 1.600 menos 1.600, zerou. Então, 5,36 dividido por 2, 2,68. Mais eu conservei, 1,0 eu conservei. Agora eu resolvo quem eu tenho por último. 2,68 mais 1,0. Resposta, 3,68. Ok? Então, tá aí. Essas são as expressões. Agora, vocês vão fazer como atividade de sala de aula a página 130, número 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática. Tchau, tchau!